luz na aldeia. Faça o exercício comigo, feche seus olhos, feche seus olhos. Ninguém pode ficar de olho aberto agora. Não vale, tá? Quem ficar de olho aberto, perdeu. Feche seus olhos. O que você está vendo agora? Escuridão, não é isso? Agora abra eles. Vê o pastor bonito. Obrigado. Nós somos uma sociedade profundamente visual. Nosso contexto histórico leva muito a sério e faz muito uso desse sentido que nós conhecemos como visão. Já se diz que ao contrário da audição, a visão trabalha em paralelo. Eu e você processamos várias informações ao mesmo tempo, enquanto estamos enxergando, vendo uma coisa. E essas informações todas entram pela nossa visão, sem pedir licença. A audição não, a audição precisa entrar em série. Eu tenho que falar de maneira pausada, inteligível, de maneira a que você seja capaz de receber a informação pelo ouvido, processar no cérebro e entender o que eu estou lhe dizendo. Mas a visão não. A visão, ela consegue trazer um monte de informação ao mesmo tempo e a gente consegue processar isso. Isso é tão importante que há ditados, inclusive, que deixam muito claro como importante é ter uma visão saudável. Sabe que eu estou ficando meio míope. Então, quando eu estou aqui acompanhando os cânticos espirituais, eu já não enxergo muito direito esse negócio que está aqui na frente, não. Eu estou resistindo bravamente a não colocar óculos. Mas, por exemplo, daqui eu já não enxergo mais o Vanderlei direito lá. O Vanderlei vira uma mancha vermelha para mim. Ele está com a camisa vermelha agora. Mas a gente sabe que, por exemplo, em terra de cego, quem tem olho é rei, não é? Diz o poeta que os olhos, ou melhor, os olhos são a janela da alma, não é? Tem um outro ditado popular também muito bonito sobre visão, que diz que o pior cego é aquele que não quer enxergar. É muito comum a gente falar da visão e dar essa proeminência a ela. Sabe que essa ideia não é só uma ideia da nossa sociedade, não. A Bíblia também usa muito essa ideia da visão para descrever o homem no pecado e a obra que Deus realiza na alma dele. A Bíblia diz que o homem no pecado é alguém que pode ser considerado como um cego. Cego no entendimento. Cego na sua espiritualidade. A gente sabe que no jardim do Éden, o homem falava com Deus, tinha comunhão com Deus, enxergava as coisas de Deus, entendia as coisas de Deus e compreendia as coisas de Deus. Quando ele foi expulso do paraíso, o grande efeito que o pecado teve sobre a humanidade foi torná-la cega. A Escritura chega a dizer em 2 Coríntios 4:4 que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo. O homem natural não pode entender as coisas espirituais e não pode discerni-las, porque ele está cego. E há uma ironia nessa cegueira. Essa cegueira faz o homem acreditar que ele continua enxergando muito bem. Ele continua cego, embora ele queira acreditar na falsa ilusão de que ele enxerga as coisas. À luz da Bíblia, essa ideia de alguém que está em trevas e foi trazido para a luz é uma maneira muito ilustrada, bem ilustrada, de descrever o que acontece na vida daquele que foi alcançado pelo Evangelho. Esse milagre que temos diante de nós fala exatamente disso. Fala de uma verdade encenada, revelada aqui, que aponta
exatamente nessa direção. Fala sobre cegueira, fala sobre visão, e fala como essa obra de alguém que era cego e passou a enxergar, pode ser feita de maneiras muito diferentes. Hoje eu quero tratar desse milagre, chamar a sua atenção para ele, num tempo em que a gente pode muito bem descrever que a humanidade está toda à procura de visão. O que acontece com os homens de hoje é que eles não conseguem enxergar, são incapazes de fazê-lo, estão procurando um lugar onde eles possam ter os seus olhos da alma curados. É desse ponto principal que esse milagre trata. Você pode pensar, mas isso não tem nada a ver com o Natal. Tem tudo a ver com o Natal. Tudo a ver com o Natal. Sabe qual é a grande tragédia de uma data como essa, num tempo que a gente vive? É que todo mundo enxerga o Natal sem ver o Natal. Todo mundo olha para a manjedoura sem discernir o que ela está dizendo. Todo mundo continua celebrando essa data sem ter olhos espirituais para compreender o que ela representa. Está aí o problema. Eles têm olhos, mas não veem. Têm ouvidos, mas não ouvem. São incapazes de enxergar o que está acontecendo em Belém. Isso tem tudo a ver com o Natal. E esse milagre ajuda a gente a entender cegueira, visão, e de como alguém que era cego pode voltar a enxergar. Primeiro vamos dar uma olhada boa no milagre em si. Esse é um milagre diferente, você deve ter percebido isso. Eu diria até que é um milagre meio estranho, incomum. Diria até mais, é um dos milagres mais estranhos de todo o Novo Testamento. Se não vejamos, o texto diz que Jesus vai até uma vila. O nome da vila é chamada Betsaida. Logo que ele chega lá, trazem a ele um cego. O texto diz que trouxeram o cego a ele. O que eu posso dizer, portanto, é que esse cego talvez tenha sido trazido por amigos, por parentes, por gente muito próxima desse cego. E eles vêm até Jesus, pedindo que ele tocasse no cego. Está no verso 22. Trouxeram o cego rogando-lhe que o tocasse. Talvez essa gente já sabia, já conhecia o poder de Jesus em curar cegos. Essa gente já conhecia o poder do toque de Jesus. A gente já leu até aqui em Marcos um monte de milagres que ele fez, tocando, dando uma palavra, permitindo que tocassem nas vestes dele. Esses amigos aqui do cego conheciam isso. E trouxeram esse cego até Jesus, na expectativa de que ele pudesse curá-lo também. Amados, é interessante que eles creem em Jesus mais do que o próprio cego. Porque me parece muito claro no texto que esse cego vem sendo levado pelos amigos dele. Mas talvez ele mesmo não tivesse muita fé assim para ser levado até Jesus. O fato é que Jesus faz uma coisa surpreendente. Primeiro ele toma o cego pela mão e leva ele para fora da aldeia. Por que ele faz isso? Por que ele toma essa atitude de tirar o cego da aldeia e levar ele para fora da aldeia? Você talvez não se lembre, mas Betsaida é a cidade natal de André, Filipe e Pedro. Essa aldeia aqui era a aldeia onde Filipe, André e Pedro nasceram, viveram a parte da vida deles como pescadores. E essa era uma cidade, uma aldeia, muito conhecida pelos discípulos. Mas mais do que isso, Jesus já tinha ido nesse lugar. A Bíblia chega a dizer em Mateus 11,
que quando Jesus vai a Betsaida, as pessoas não se interessam pelos milagres dele. Elas rejeitam os milagres dele. Elas não creem nele. Ele chega a dizer uma coisa sobre essa cidade que é muito dura. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Porque se em Sodoma e Gomorra, se tivessem feito os milagres que se fez em Betsaida, eles já teriam se arrependido. Trocando em miúdos. Eu fui até Betsaida, ninguém creu no que eu preguei, e se eu tivesse feito essas coisas em Sodoma e Gomorra, eles teriam se arrependido. Porque Jesus tira o cego de Betsaida para dizer assim: eu não vou lançar pérolas aos porcos de novo. Então ele tira esse cego dali para dizer: para essa gente Betsaida eu não tenho mais nada para mostrar. Ele leva o cego então para um lugar longe da aldeia, e ele assume o comando da situação, porque o texto diz assim: Jesus, tomando o cego pela mão, levou para fora da aldeia. Que cena bonita é essa aqui, meus irmãos. Você já viu algum cego andando na rua? Já deve ter visto. Já quando eles estão atravessando alguma rua muito movimentada, eles esperam por alguém que possa ajudá-los, não é? Aí sempre tem uma boa alma. Eu espero que você faça isso como cristão também, porque isso é papel de cristão, que pega lá o ceguinho com o maior carinho, né? E o ceguinho aqui não é pejorativo não, é muito agradável usar esse termo. E pega lá o cego e leva ele até o outro lado. Essa cena clássica que a gente já deve ter visto, já deve ter experimentado, é o que está aqui no texto. Jesus pega o cego pela mão, e que coisa bonita o que temos aqui. Essa compaixão, essa preocupação, esse cuidado do Senhor Jesus com aquele homem cego. E que bom, amados, ver isso na Bíblia, ver Jesus se mostrando compassivo até em coisas tão corriqueiras do dia a dia. Ele encontrou tempo na agenda dele até para caminhar com esse cego para fora da aldeia de Betsaida. Louvado seja o nome dele, não é verdade? Que coisa gostosa a gente poder olhar essa cena. Mas ela não só mostra essa compaixão, esse cuidado, essa condescendência de Cristo, mas ele vai avante com esse cego. Ele pega ele, leva para fora da aldeia, e aí sim, cura esse homem de uma maneira muito incomum, muito estranha. Ele então toma o cego, leva para fora da aldeia, e como é que ele cura ele? Aplicando-lhe saliva aos olhos. Sabe que a nossa tradução alivia a barra do texto original. No texto original a gente pode ler assim: Jesus cuspiu nos olhos do cego. A gente não sabe exatamente como ele fez isso. Mas o fato é que ele aplica saliva aos olhos do homem. Isso é uma coisa meio estranha para a gente. Já é uma maneira meio incomum. Mas o que é mais incomum ainda é o que acontece depois. Porque depois que ele aplica a saliva, ele impõe as mãos, e essa imposição de mãos aqui é aquela mesma imposição que ele fizera no caso do gago e do surdo, onde ele está mostrando a autoridade dele para tratar do problema do cego. Aí depois dele ter colocado saliva nos olhos e imposto as mãos, ele faz a pergunta: vês alguma coisa? Aí o cego responde, recobre a vista, né, porque ele deve ter feito aquela coisa assim meio, né, de movimentação dos olhos, e ele diz: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. A primeira coisa estranha é que esse homem, num primeiro momento, enxerga os homens como árvores. Ele não consegue enxergar tão bem a ponto de discernir a diferença entre uma árvore e uma pessoa. Ele não está mais cego.
Ele não é mais alguém que vive na escuridão. Agora ele é capaz de enxergar alguma coisa, mas a visão que ele tem ainda é uma visão pobre das coisas. É como se ele dissesse assim: eu estou vendo aí, Jesus, estou vendo. Mas mexe o braço aí para saber se tu é homem ou árvore. Porque a árvore não anda, não se mexe, então eu posso dizer o que é uma árvore e o que é uma pessoa. A coisa estranha é que essa cura é uma cura processual. É uma cura em etapas. É uma cura que não faz o cego ir das trevas para a luz de maneira instantânea. Tem um pit stop, tem uma parada no processo. Primeiro ele é cego, depois ele passa a enxergar homens como árvores, para aí depois o texto concluir dizendo que Jesus novamente lhes pôs as mãos nos olhos, e ele, passando a ver claramente, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito. Agora sim, depois de ele ter declarado que olhava as coisas de maneira ainda turva, Jesus interfere mais uma vez. Ele passa então a novamente colocar as mãos sobre os olhos do cego. Ele enxerga claramente, fica restabelecido e passa a distinguir tudo de maneira perfeita. O segundo momento, o momento da cura total, só acontece depois dessa primeira etapa processual. Essa é uma cura incomum, amados. É uma cura por etapas. E eu quero lembrar uma coisa para vocês. Jesus já havia curado muita gente antes desse cego de maneira instantânea. Não foi? Você lembra aí das curas que a gente viu nos capítulos anteriores, do surdo gago, dos endemoniados, daquela filha da mulher que tinha uma filha endemoniada, ele nem foi na casa dela, mandou avisar, recado, e ela foi curada por distância, à distância. Ele curou a filha de Jairo. Ele ressuscitou a filha de Jairo. Isso tudo aconteceu de maneira instantânea. Aqui não. Aqui a cura acontece dessa maneira diferente, dessa maneira fora do comum, desse processo que tem etapas a serem vencidas. Aqui a cura não é de uma só vez. E a pergunta é: por que Jesus age dessa maneira nesse caso? Por que nesse caso, nesse cego de Betsaida, ele curou o homem de maneira tão diferente? Deixa eu fazer 4 aplicações desse texto para nós. Deixa eu fazer 4 lições dessa passagem para a gente. E eu penso que elas vão nos ajudar a entender o porquê de Jesus ter agido dessa maneira nesse caso. A primeira delas é que Jesus cura esse cego de maneira gradual, em etapas, em processos, para mostrar para a gente que ele nunca está preso para responder nossas orações de uma só maneira, que ele nunca está limitado a agir sempre da mesma forma. Ele cura esse cego dessa maneira diferente, para lembrar a gente que ele é soberano, faz as coisas como ele quer fazê-las, e não presta contas a ninguém de qualquer um dos seus atos. Amados, a gente pode pedir a Deus coisas, mas nunca determinar para o nosso Deus como é que ele deve agir. Você percebeu que os homens vêm até Jesus pedindo que ele tocasse no cego, não foi? Era gente que ia até Jesus dizendo assim: eu quero que tu cures,
E eu quero que tu cures do meu jeito. Cura do jeito que eu quero que tu cures. Jesus não faz o que eles estão pedindo. Bota saliva no olho do cego. Impõe a mão sobre os olhos dele. Para dizer assim: eu tenho a liberdade para curar cegos do jeito que eu achar melhor. Eu curei cegos por palavras. Eu curei cegos impondo as mãos. Eu curei cegos permitindo que eles tocassem em mim. Mas eu também quero curar cegos usando saliva. E quem é você para dizer que eu não posso fazer assim? Esse texto lembra para a gente a riqueza, a variedade, a riqueza variada da graça do nosso Deus. A nossa geração está muito enrolada nesse ponto, amados. Deixa eu dizer uma coisa. Tem muita gente que acha que Deus só age se Ele agir de uma única maneira. E hoje virou lugar comum as pessoas exigirem que Deus haja de maneira sobrenatural. Porque se não for sobrenatural, Ele não está agindo. Recentemente eu tive no gabinete uma pessoa que me perguntou assim: pastor, é correto o crente usar remédio? Eu falei assim: não só é correto, como é uma das muitas formas de Deus agir. Quem foi que falou para a gente que Deus só age de maneira sobrenatural? Quem foi que falou para a gente que nós temos o direito de dizer para Ele como Ele tem que agir? Jesus curou esse cego com saliva para dizer assim: não pense que eu estou preso para agir apenas como você espera que eu haja. Esteja certo que eu sou livre para agir da maneira que eu quiser agir. Um comentarista diz uma coisa muito surpreendente sobre esse milagre. Que quando Jesus impõe as mãos, Ele na verdade cura o homem. E que Ele usa saliva para descolar as pálpebras do homem. É como se Ele tivesse usado a saliva como um meio natural para dar prosseguimento à cura. Ele cura impondo as mãos e completa o trabalho passando saliva. Então não amarra a maneira de Deus agir na sua vida nunca. Esteja aberto para permitir que Ele haja da maneira que Ele quiser agir. Se tiver que ser de maneira sobrenatural, que o seja. Se tiver que ser de maneira natural, que o seja também. Mas esse milagre aponta para a gente muito claramente esse ponto. Jesus não precisa corresponder às nossas expectativas na maneira como Ele age. A riqueza da graça dele é multivariada, multifacetada. E louvado seja o nome dele por isso. Porque Ele trata cada caso como um caso. E como uma oportunidade dele agir de maneira diferente. Não tem esse ditado que diz que cada caso é um caso? Para Jesus também, cada caso é um caso. E em geral, Ele não repete num caso aquele que Ele já fez no caso anterior. Para com essa mania de ficar assim: mas Senhor, Tu fizeste assim no caso daquele irmão. Aquele irmão é aquele irmão. Você é você. Mas aí você diz assim: mas pastor, todo mundo experimenta isso. Mas você não é todo mundo, irmão. Você é você. E se Ele quiser agir no seu caso de maneira diferente, que o seja. Guarde isso para você. E não permita cometer o erro de pensar que você pode dizer para Ele como Ele deve agir. Segunda lição. Via de regra, em muitas ocasiões a cura que Jesus realiza é proporcional à fé da pessoa curada. Via de regra, isso é verdade. Porque nós temos na Bíblia muitos casos em que pessoas foram curadas independente da fé delas. Vou dar 2 exemplos. Você conhece aquele paralítico que estava há 38 anos no tanque de Betesda,
Você lembra dessa passagem? O primeiro que chegasse lá no tanque, depois dos anjos tocarem na água, era curado. Não é isso? Ele está lá, deitadão ao lado do tanque. Jesus chega para ele e fala assim: você quer ser curado? O que ele fala para Jesus? Senhor, eu estou aqui há 38 anos. Ou melhor, eu tenho 38 anos, estou aqui há um tempão. Sou paralítico e ninguém pode me levar para lá.